Eu já começo a pregar a partir de agora. Deus e Pai, fala conosco. Temos nos acostumados a estarmos nas nossas casas, respeitando o tempo de pandemia, respeitando o isolamento social, respeitando o afastamento que precisamos ter, talvez uns dos outros, mas isso não é evangelho, amados. Esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é aquele que nós não vamos citar, pode deixar aí que eu vou ler esse texto. É aquele que em Mateus, lá no capítulo 8, no seu versículo de número 1, fala a respeito de um leproso, onde esse leproso chega diante de Jesus e diz: Senhor, se tu quiser, diz, tu pode me purificar. E a Bíblia diz que Jesus toca no leproso. Mas quando você vai no original, você vê que não é um toque, é um abraço. E a gente sabe muito bem que o abraço era, em um leproso, era totalmente, a pessoa podia sofrer o contágio daquela enfermidade. Mas Jesus mostra algo lindo, sabe, irmãos? Eu fui orar por muitas pessoas, e ainda que com restrições, ainda que respeitando a máscara, respeitando o momento em que nós passávamos álcool em gel, mas o que eu percebia nessas pessoas é que elas queriam uma oração de perto, sabe? Não algo de longe, que eu imponho as minhas mãos, ainda que Jesus tenha poder de enviar uma palavra e transformar e mudar todas as coisas. Mas de um Jesus que chega diante daquele leproso e o abraça. Evangelho é relacionamento, amados. Eu vou entender o dia e o momento em que você vai precisar ficar em casa, porque quem faz parte do grupo de risco precisa realmente se cuidar. Por isso nós temos feito muitas visitas em quem não tem condições para estar. Mas eu quero dizer, olha para o pastor, eu quero dizer que um dia você assumiu um compromisso com Deus, e um dia Ele assumiu um compromisso contigo. E baseado nesse compromisso, talvez um dia você virou para Deus e diz assim: Senhor, gasta a minha vida como tu queres. E no momento em que Deus precisa olhar para você, te ver na linha de frente de uma batalha espiritual, de repente Ele tem olhado e não tem nos visto. A minha fala não é uma fala de ira, amados, é uma fala de despertamento para a igreja, para os dias atuais. A igreja precisa entender essa questão, entender o seu chamamento. Vou falar de chamamento hoje. Entender o seu chamado, que não veio do homem. Tem alguém do teu lado, olha para essa pessoa, vira para ela e diz assim: não foi o homem quem te chamou, foi o próprio Deus quem te chamou. Foi Ele quem te chamou. Deixa eu repetir isso de novo, para você que está em casa e para vocês que estão aqui. Tem alguém próximo, só olha para essa pessoa e diga assim: Ele te chamou e Ele sabia da tua capacidade de suportar. Ele sabia da tua capacidade de ir em frente. Então esse tempo é tempo de arregaçarmos as nossas mangas. Esse tempo é o tempo da manifestação dos filhos na casa do Pai. Só vai suportar quem é filho, só vai resistir quem é filho. E você é o filho do Deus eterno. Você tem um Pai no meio da tua adversidade, tem um Deus que te ama. Eu quero te fazer um convite, você que está aí na tua casa. Dá tempo de tu sair da tua casa e vir para cá. Você mora aqui perto, sai da tua casa e vem para cá. Venha se aquecer junto conosco, porque há uma presença gloriosa aqui nesse altar. Há uma manifestação gloriosa aqui nesse altar. E você precisa estar no meio disso tudo. Você precisa estar no meio do braseiro, no meio do fogo, no meio do aquecimento. E tem um Deus que é expert nisso. Lucas 13:34, o texto começa dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não quisestes. Jerusalém, 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 Jerusalém. Esse texto se refere a um grupo, não a um indivíduo.
capítulo 9, no versículo 4. E no capítulo 9, no versículo 4, diz: e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, aqui trata-se de um chamamento duplo. Nesse chamamento duplo, 8 vezes isso acontece. Você vai ver acontecendo com Abraão, 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 assim diz o Senhor. Você vai ver acontecendo com Jacó, quando o texto diz Jacó, Jacó. Eu queria ter tempo aqui da gente ir nesse texto, mas não dá. A gente vai ver o Senhor falando: Moisés, Moisés. É um chamamento tão diferenciado, sabe, irmãos? A gente vai ver ainda no Antigo Testamento Deus dizendo: Samuel, Samuel. Quando a gente parte para o Novo Testamento, a gente vai ver Jesus dizendo: Marta, Marta. A gente vai ver Jesus dizendo: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. E a gente vai ver nesse texto Jesus, a voz dele dizendo: Saulo, Saulo. Para cada um desse chamamento, há um chamamento para um indivíduo específico. Só que no texto que nós estávamos em Lucas, quando o texto diz Jerusalém, Jerusalém, agora é para um grupo. Eu chamo no específico, mas também chamo no individual. Vou melhorar. Eu chamo no individual, mas também chamo para um grupo de pessoas. Você está entendendo? Olha para mim, por favor. Hoje Deus te trouxe nesse ambiente. Hoje você está aí assistindo, porque o Espírito Santo disse: eu tenho algo para entregar para eles nesse lugar. Abraão, Abraão. Jacó, Jacó. Moisés, Moisés. Samuel, Samuel. 4 vezes no Antigo Testamento e 3 vezes no Novo Testamento. Ele fala com indivíduos. E uma única vez ele fala a respeito de um território. Deixa eu repetir de novo. Aí ele vai dizer: Marta, Marta. De repente você está hoje aqui, está meio perdido, está meio desorientado. Mas eu vim te dizer que hoje o meu Deus mandou te chamar pelo teu nome no mundo espiritual. Você está entendendo? Há um nome, há nomes sendo ditos no mundo. Você recebe aí, igreja? Você levanta a tua mão e recebe. Há nomes sendo, levanta a mão e recebe. Há nomes sendo ditos no mundo espiritual. Há pessoas sendo citadas no mundo espiritual no nome do Senhor. Você entendeu isso? Você compreendeu isso? Você entendeu? Porque talvez eu não veja meu nome aqui, mas o texto, quando vai falar de Jerusalém, ele vai incluir um grupo de pessoas. Saulo, Saulo. Esse texto mostra uma manifestação espontânea. Saulo, Saulo, numa expressão concreta, definida. Não é apenas Saulo, é Saulo, Saulo. Saulo entraria para a história como sendo aquele que pela 7ª vez o seu nome seria repetido. De uma forma muito clara, sabe?
uma forma muito clara esse texto se refere. E o texto diz assim: por que me persegues? Saulo, por que você me persegue? O que eu te fiz? O que eu te fiz? A impressão que eu tenho é que esse nível de declaração de Jesus mostra um Saulo tão pecaminoso, sabe? Na verdade, Jesus estava falando de fundamentos. Não era de um nível de pecado, sabe, que a gente costuma verificar se uns têm mais, outros têm menos. Não, é um nível de fundamento, de plataforma. Porque tu me persegues? É claro que quando ele chega diante do rei Agripa, em Atos 26, a partir do seu versículo de número 13, ele é mais claro. O texto diz que ao meio-dia, indo eu caminho afora, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em hebraico: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o texto diz: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. E eu estava hoje dirigindo e pensando: meu Deus, dura coisa é. Dura coisa é recalcitrares. O que significa recalcitrares, pastor? Recalcitrares é dar coice, chutando a si mesmo. E aguilhões são espetos, são lugares pontiagudos. O Senhor está dizendo que foi Ele quem te chamou. Esse mundo quer te abraçar, mas Ele está dizendo: avisa eles que fui eu quem os chamei. E ainda que o mundo tenha sede em você, ainda que as coisas desse mundo tenham sede na tua vida, deixa eu melhorar. Ainda que as coisas desse mundo tenham sede dos teus filhos, há um Deus que ouve a oração de uma mãe, a oração de um pai. Os seus filhos serão guardados. Dá uma impressão, missionária Lourdes, que Deus não tem ouvido a tua oração. Mas hoje o Espírito me toma nesse lugar para dizer: diga a ela que eu tenho ouvido as orações dela, e que tem coisas que ela não entende, mas há um nível de livramento que eu tenho dado, sabe? Eu tenho dado para o sua filha, seu filho. Diga a ela: eu tenho cuidado dos dela. E o que ela não entendeu hoje, um dia eu explico. Dura coisa. Está falando de animais que dão coices em si mesmos, chutam a si mesmo. Jesus, nesse texto de Saulo, pode deixar no outro texto: Saulo, Saulo, por que me persegues? E isso aqui ficou muito na minha cabeça, sabe? O texto quando diz assim: dura coisa é. Dura coisa é. E eu estava dirigindo e não podia teclar, então eu ponho lá num bloco de notas e vou falando para que seja redigido a partir da fala. E Deus me deu assim, ó: o que talvez seja tão duro para mexer com a estrutura de um homem tão grande. Dura coisa é.
O que eu vou precisar fazer para mexer com a estrutura de um homem que tem seu nome como Saul, em homenagem a um rei Saul, Saulo, com significado de grande? Tão forte e poderoso. O Espírito Santo nos trouxe aqui, irmãos, para dizer que você só é grande quando você está nele. Ele coloca tesouros em vasos de barro, para que a excelência venha dele. Enquanto não se entende isso, a gente fica dando murros em espetos de ferro, malhando em ferro frio, como diz o ditado. Uma igreja que insiste em malhar em ferro frio, porque não se rende, porque não entende. Pastor, mas eu tenho estado sem forças. Pega o pouco que tu tem, vem para a presença de Deus, porque Deus é especialista de encher quem está sem forças. Você precisa voltar a ser quem você era. Se você não tem motivo próprio, olha para a tua família, olha para os teus filhos. Ninguém pode se perder por uma falta de posicionamento nosso. Vocês mulheres têm o poder da edificação. Com sabedoria vocês constroem, e com a falta delas vocês destroem. Nós homens, além de chamado para amar a esposa como Cristo amou a igreja, nós precisamos tratá-la como vaso mais frágil, senão as nossas orações são impedidas no céu. Isso é que é importante para nós. É isso que muda, é isso que transforma. Dura coisa Se talvez, Saulo, você fosse menor, eu não ia precisar agir de forma tão dura. Deu para entender? Estão pegando isso aí, gente? Está difícil o que Deus me deu. Se você fosse menor, eu agiria também de forma menor. Mas você está num nível tão alto. Tu está no nível de uma soberba tão alto, de uma prepotência tão alta, de um egocentrismo. Parece que você é o centro de todas as coisas, que agora eu vou precisar agir de forma dura. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Aqui, não briga comigo não, Paulo. Não briga comigo não, Alexandre. Não briga comigo não, Deus está chamando o teu nome. Não briga não. Não tenta fazer uma queda de braço comigo, porque eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso. Antes que tudo existisse, Ele já era. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Hoje o Espírito Santo nos pega nesse ambiente e diz: se você se render, eu te exalto. Se você se curvar, eu te exalto. Se você descer, eu te levanto. Eu sou Deus. Existem coisas tão óbvias, mas que mesmo tão claras, tornou-se tão escuras, que me fazem agir do meu jeito, da minha maneira. Deixa eu repetir isso. Existem coisas tão óbvias. Você sabe que Ele é soberano. Você sabe que Ele é poderoso.
Você sabe que se ele disser sim, ninguém pode dizer não. Você entende o texto quando o texto diz que acaso poderia algo demasiadamente impossível para Deus? Você conhece a Bíblia. Essa quinta-feira é um misto de mexer com a estrutura de quem já tem tempo de igreja e quem, ou melhor dizendo, de quem talvez tenha pouco tempo de igreja e de quem já tenha muito tempo de igreja e que talvez já viu de tudo. Você olha e diz assim: eu já vi isso, eu já vi aquilo, eu já vi aquilo outro. E nisso, todos esses achismos, eu vi isso, aquilo outro, foi te introduzindo no nível de religiosidade. Deus quer pegar essa igreja religiosa dos dias atuais, sabe, dar uma mexida nela, dar uma sacudida nela, dizer para essa igreja: dura coisa é, mas se necessário eu farei, para poder mostrar a vocês que eu sou Deus Todo-Poderoso. Há um nível de uma fala de Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Todas as outras ministrações eu ministrei isso de forma lenta. Saulo, Saulo, por que me persegues? Hoje eu estou trazendo um Cristo que precisava se manifestar em defesa dos seus, que sabia que esse pós-restauração se tornaria em quem ele foi, como representativo para os gentios. Legal, Jesus já sabia disso, mas as palavras talvez não foram tão doces assim. Eu quero te falar de um Deus que hoje te trouxe nesse ambiente, está dizendo assim: você é meu, você entendeu? Você está aqui porque eu tenho conduzido a tua vida. Você está aqui e através da tua eu conduzo os teus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que tu insiste em subir e descer do teu cavalo quantas vezes você quer? Que arrogância é essa, Saulo? Que prepotência é essa? Lá atrás eu disse que bem-aventurados são os humildes de coração, e estes herdarão o reino. Que negócio é esse? Que te prende, que te trava, que te impede. Essa ministração, amados, é muito nossa, é muito para nós. Não é um nível de mensagem que eu estou aqui num sentido acusatório, sabe? É um nível de mensagem que nós apontamos para nós mesmos e declaramos de uma forma muito simples, muito simbólica, mas muito representativa: eu tenho faltado com os meus compromissos com o meu Deus. Eu tenho sido omisso, eu tenho sido negligente. E o apóstolo Paulo, ele vai procurar para a gente esse texto. Ele diz: não sejas negligentes com o dom que há em ti. Há um chamado específico para a tua vida. Não é chegar aqui e achar que as coisas fluirão de forma automática. Não, tem um Deus, tem princípios. A gente não vem pregar de qualquer maneira. A gente procura ouvir Deus: Senhor, o que o Senhor tem hoje para mim? Ontem eu e a pastora terminamos uma visita por volta das 3 horas da manhã, irmãos. Chegamos em casa por volta das 3:30 da manhã. E quando foi antes das 4, tinha alguém já passando mensagem, precisando de um atendimento. Eu vim dizer para você que não é fácil, mas mesmo não sendo fácil, nós não abrimos mão daquilo que Deus nos confiou. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia.
Se você for chamado para a obra de Deus, se você for chamada para a obra de Deus, foi mediante profecia. Se cumpriu. O profeta é aquele que vê além do seu tempo. Uma profecia se cumpre, aí vem com a imposição das mãos do presbitério. Tem um Deus que está dizendo assim: você vinha bem, você caminhou bem, você estava aquecido, você estava firme, você estava aí, mas de repente você esmureceu. Mas tem um Deus que está te chamando de volta, está dizendo assim: ó, dura coisa é recalcitrares contra os meus aguilhões. Aqui, você foi chamado para fazer a diferença na minha obra, você foi chamado para fazer a diferença na minha casa. Quando você entra em ação, o inferno estremece. Quando você ora, o milagre acontece. Deus está te chamando para ação, Deus está te chamando para o movimento, Deus está te tirando da inércia, Deus está te tirando do comodismo, Deus está te tirando dessa situação que você está e que de repente você está se acostumando com ela. O inimigo congelou a tua vida, mas tem um espírito aquecedor nesse lugar, que desce, que vem, que me pega, que te pega e que te traz novamente para a posição. Deus está dizendo assim: avisa eles que eu estou aquecendo eles com a minha presença. Tu entrou frio, mas tu vai sair quente. Tu entrou morto, mas tu vai sair vivo. Tu entrou... Abraão, Jacó, Moisés, Samuel, do Novo Testamento, Marta, tu tens te preocupado com tantas coisas. Se preocupado com tantas coisas. Simão, Saulo, no meio de uma voz, de uma voz tão dura, esconde um nome tão suave. Que é tão dura a voz. Versículo 15. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus. No versículo 14, ele estava tão duro. Ninguém vai citar dura coisas recalcitradas contra os aguilhões de uma maneira simples. Entendeu, Lázaro? Era corretivo isso. Esse texto tem Atos também, na revista e corrigida, e no fiel original ao texto. Na revista atualizada já não tem essa parte dura coisas recalcitradas contra os aguilhões. Duro, mas com um nome tão amável. Sabe o que Jesus me ensina aqui? Sabe o que eu aprendo com esse texto?
Quando você entende o que eu tenho para a tua vida, o que eu quero para você, quando você entende o propósito, eu te mostro que, apesar da minha dureza, e foi por amor a você, eu te mostro que o meu nome é doce. Eu só queria mexer com a tua estrutura. Eu precisava mexer com a sua estrutura. Por isso te levei lá. O Senhor falou comigo isso. Eu tive o prazer de, onde o pastor Joel está internado, ontem foi dado a ele a condição de fazer um vídeo. E ele fez um vídeo para a pastora Simone. Ela me mantém sempre informado. E ela falou assim: pastor, ele também fez um vídeo para o senhor. E aí no vídeo, o pastor Joel agradece, se emociona, mas ele não tem noção, ou não tinha noção quando fez o vídeo, que aquele vídeo seria muito mais abençoador para a minha vida do que ele imaginava. Parecia, sabe, uma voz tão dura, que daqui a pouco vai revelar um nome tão doce. Entendeu, Cris? Uma voz, se eu repetir, uma voz tão dura, que daqui a pouco vai se revelar num nome tão doce. Quem tu és? Versículo seguinte: quem tu és, Senhor? Quem és tu? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus. Jesus, a quem tu persegues. A quem tu persegues. Eu quero te convocar hoje, ainda hoje, a reunir a sua família, dar as mãos e orar. Depois do culto, depois de você chegar em casa, você que está em casa, você vai reunir a sua família, reunir os seus e orar. E o aquecimento que já existe através da tua vida vai se tornando notório em todos os seus. Todos voltarão a queimar em nome de Jesus. Todos sentirão falta de estar na casa do Pai em nome de Jesus. Todos sentirão falta de estar na presença de Deus em nome de Jesus. E que ainda com uma voz tão dura, mas mesmo assim possuindo um nome tão doce, que possamos terminar esse culto entendendo que é tempo de oração, entendendo que é tempo de intercessão, entendendo que é tempo de busca, através de um nome tão poderoso, que não te permitirá sair sem uma resposta. Esposas, aqueçam os seus maridos
Maridos, aqueçam as suas esposas. Pais, aqueçam os seus filhos. Filhos, aqueçam os seus pais, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Sábado nós teremos consagração às 9 horas da manhã. Te convidamos a estar conosco. No mais, que Deus nos faça invisível a toda ação do inferno. Que o Senhor nos esconda nele, para que o mal não nos encontre. Que o Senhor guarde o teu retorno para casa. Que ninguém tente contra a tua vida, contra a vida dos teus. Que enquanto você está aqui, que Deus esteja cuidando dos teus. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês hoje e para todo sempre. Ainda que com uma voz tão dura, só em saber que Ele tem um nome tão doce, isso me refrigera. Foi duro porque precisou ser. Só que a sua doçura é muito mais envolvente do que a dureza das suas palavras. Que Deus abençoe a tua vida hoje e sempre. E que você possa terminar esse culto oferecendo a Deus o melhor das suas palmas. No nome de Jesus.